Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuar a nossa leitura. Olha aqui, ó, que eu estou aqui. Estou fazendo a leitura do A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, da editora Golden Books, tradução Jeane Rangel, essa pessoa aqui que traduziu, então os direitos são todos aí da editora e da Jeane Rangel, se é possível nós dizermos isso. A leitura agora vai continuar. Eu estou no terceiro vídeo e relembrando, eu estou fazendo esse vídeo de novo porque eu perdi esse terceiro vídeo e precisei desdobrar esse terceiro vídeo em vídeo A, terceiro A, que já está aí no canal, graças a Deus fazendo muito sucesso, culpa de vocês. E também agora vou começar o 3B e depois aí eu continuo na pegada anterior, trazendo os vídeos que estavam no outro canal, eu já expliquei no vídeo anterior, para que a gente continue essa linda aventura, que no caso aqui hoje é tratar da sabedoria da vida desse grande filósofo, tido assim meio como o cara que vê a vida pelo lado ruim, ou pessimista, mas aqui ele está ensinando a gente que a gente precisa viver. Eu estou viver no bom sentido aqui, né? Eu estou na página 53 e vou fazendo a leitura e vou rebuscando com comentários. Tomara que fique bom para você. Deixa o comentário aí, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, me coloque nas suas redes sociais para a gente propagar o nosso projeto. Valeu? Vamos lá então. Eu tinha terminado no vídeo anterior os 53 e já vou pegar aqui no 53, continuando. Quero crer que eu termino hoje este vídeo e já passamos para o 4, que já está gravado inclusive. Ó, a vida comum de todo dia, na medida em que não é movida por paixão, é entediante e insípida, e se é movimentada desta forma, logo se torna dolorosa. É porque, não sei se você já experimentou na sua vida, quando você leva a mesmice, o bater cartão, né? Que é a nossa vida, que é o nosso trabalho, fazer as mesmas coisas, voltar para a mesma casa. Não chega uma hora que cansa, que fica dolorido viver? É isso que ele está dizendo aqui. A vida sem uma paixão, sem ser movida pela paixão, realmente é difícil. Vamos ver onde é que ele vai sair aqui com isso que ele está dizendo. Só são felizes aqueles cuja natureza lhes favoreceu com alguma fluidez de intelecto, algo além do estritamente necessário para expressar balbúcios, melhor dizendo, balbucios de sua vontade, pois isto lhe permite levar também uma vida intelectual, uma vida não atingida pela dor e cheia de vívidos interesses. Ele está fazendo um contraponto. Quantos de nós, não é, gente? Eu conheço muita gente assim, às vezes eu até sou um pouco assim também, que fico vivendo meu dia a dia, e não olho para dentro de mim. E não olho aos meus livros, não olho para essa intelectualidade. Vou deixando passar, vou deixando com que a vida vá me levando, na famosa Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. E acontece que, ele diz aqui, se nós tivermos uma vida mais intelectualizada, não precisa ser, né, aquela coisa pedante por aí, não. Fazermos o nosso trabalho do dia a dia e também termos uma vida de meditação, entre aspas, né, da nossa vida interior, uma vida intelectual um pouco mais intensa, de leituras, de reflexões, ele diz, aí sim a nossa vida vai valer um pouco mais a pena. Vamos lá. O simples lazer, por assim dizer, o intelecto desocupado pelo serviço da vontade, não é em si suficiente. Deve haver uma real fluidez da capacidade, ser liberto da vontade, devotado ao do intelecto, pois, como dizia Sêneca, lazer analfabeto é uma forma de morte, um túmulo vazio. Tem gente que se joga nos lazeres, jogo, enfim, lazeres de um modo geral, né? Bebida bastante e vai empurrando com a barriga. E hoje com a internet tem os TikTok da vida, né? Quando a gente vê, a gente já ficou horas e horas só rolando ali o feed
e vendo vídeos que são legais, são bacanas, mas não tem muito a ver conosco, com a nossa realidade interna. Voltando aqui, gente. Então, variando, continua ele, conforme a quantidade de fluidez, haverá incontáveis desenvolvimentos na segunda vida, a vida da mente. Olha, ele está pregando duas vidas. Uma é essa vida externa, do trabalho, da agitação, do ganhar dinheiro, ganhar a vida, comprar comida, né? Pegar o ônibus, pegar o carro, pegar o Uber, aguentar padrão, e outra é uma vida interna. Ele diz a segunda vida, ele fala a vida da mente. Vamos lá. Pode ser a simples coleção. O que é essa vida da mente? Pode ser a simples coleção e catalogação de insetos, pássaros, minerais, moedas, ou as mais altas aquisições da poesia e da filosofia, como nós estamos fazendo aqui agora. A vida da mente não é somente uma proteção contra o tédio, não. Ela também repele os perniciosos efeitos do tédio, afasta-nos das más companhias, dos muitos perigos, infortúnios, perdas e extravagâncias que o homem que coloca a sua felicidade inteiramente no mundo objetivo certamente encontrará. Aquela pessoa que vive uma vida intensa, sai, bebe, namora, né, vive uma vida bastante intensa, ele, segundo o autor, se coloca também numa posição de vulnerabilidade nesta vida. Então ele está pregando a vida intelectual como um contraponto para uma vida melhor. Vamos lá? Tá indo bem aí? Tá pegando bem a nossa leitura? Tem algum contraponto? Quer deixar aqui marcado? Fique absolutamente à vontade. Só não posso perder as minhas marcações aqui. Tamo lá. Continuando, ele diz que minha filosofia, está dizendo ele, por exemplo, nunca me trouxe dinheiro, mas poupou-me muitas despesas. Como assim, prof? Ele está dizendo que a dedicação dele à filosofia não fez, eu imagino, né? Hoje ele é famoso, não sei a época, mas não fez com que o cara se tornasse rico, vendeu muito livro, deu muitas aulas, mas poupou a ele muitas despesas, porque talvez, estou pensando aqui, porque deixou de gastar, deixou de ir a bares, deixou de ir a festas, né? Não sei também se isso é tão bom ou se é tão ruim. Quem tem que julgar é você aí. Continuando agora a página 54, gente, vamos lá. O homem comum coloca a felicidade de sua vida em coisas externas a ele. Aqui homem comum como um todo, viu, gente? Aqui como ser humano, tá? Então ele coloca a sua vida a serviço de coisas externas a ele. A sua felicidade está sempre dependendo de algo para fora, do carro que vai ter, da posição que terá, da validação do outro. Não tem gente que vive atrás de validação? Mas cheguei no meu emprego, prof, a galera estava meio esquisita, por que será que eu fiz? Eu estou muito apegado à validação do outro, então, portanto, eu sofro bastante porque eu não controlo o outro, também tem isso. Mas ele diz o seguinte: o homem comum coloca a felicidade de sua vida em coisas externas a ele, em propriedade, prestígio, esposa, filhos, amigos, sociedade e coisas parecidas, de maneira que quando perde todas essas coisas, e um dia elas podem ir embora porque não são dele, né? Ou os perde ou se desaponta com eles, o fundamento de sua felicidade é destruído. Eu aqui lembro, se eu não me engano, um princípio da filosofia budista, vamos trocar uma figurinha aqui, que diz que a gente não tem que criar expectativa. E eu estou pensando em relação a, por exemplo, filhos. Eu vejo, a gente vê muito na internet, que eu sou um sujeito muito de internet também, né? Tenho as minhas críticas da internet, mas eu vivo na internet. Vejo vídeos de uma determinada atriz se remoendo por conta dos filhos. Aí vem uma senhora também num outro vídeo, porque daí o algoritmo sabe que eu gostei daquele vídeo, começa a me mostrar vídeos assim também. Uma senhora que diz, não vale a pena ter filhos, você os cria para quê? Eles vão te abandonar
Olha aí a expectativa dessa senhora, e é isso que Schopenhauer disse. Colocou expectativa em algo fora de você, que você não tem controle, adeus, esqueça a felicidade. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer o melhor pelo seu filho, mas diminua, neste caso aqui em especial, diminua a expectativa e comece a pensar que você depende e dependerá de você e das suas forças psíquicas. Vamos continuar aqui? Em outras palavras, seu centro de gravidade, o centro de gravidade é onde mantém a gente na vida, né? Seu centro de gravidade não está em si mesmo, está completamente mudando de lugar com cada desejo e capricho. E aqui é muito interessante porque há muitas pessoas, eu também não fujo à regra, que colocam as suas expectativas para o que está fora dele. E mais, quando aquela coisa sai dali, saiu da sua visão, da sua cobertura, ele sofre, daí ele se coloca inteiramente em função de outra coisa que está fora, que também vai embora, sofre um grande amor, né? Sofre de amores. De repente um carro que ele comprou, bateu o carro, meu Deus, acabou a felicidade. O emprego, meu Deus, estava tudo bem, tudo tranquilo. O patrão falou para ele assim, amanhã você já não estará mais aqui, mas professor, 20 anos de emprego, coloquei uma expectativa, coloquei a minha felicidade fora de mim, percebe? Veja, não estou dizendo que não seja importante, mas ele está falando de felicidade, onde é que a gente coloca os, aspas, valores da nossa vida. Vamos lá. Se ele é um homem de posses, cheio da grana, né? Um dia será sua casa de campo, outro o de comprar cavalos, ou receber amigos, ou viajar, uma vida, em resumo, de luxúria geral, cuja razão é a de procurar seu prazer em coisas fora dele. E eu vou me lembrando, obviamente, tenho muita experiência de vida, já vivi muitas coisas. Esses tempos atrás eu estava vendo a história de uma moça, numa família, bebendo muito vinho, muito vinho, muito vinho, e a mãe dela dizia, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Ela não tinha forças, porque ela não se acostumou, porque ela tinha muita grana, ela se acostumou a ficar o dia todo só no vinho, só na tranquilidade. Quer dizer, a vida dela estava um tédio, ela estava entediada, ela não tinha valores, né? Ela não tinha valores internos para se preocupar. A preocupação dessa moça, quando que vai chegar o vinho, a fulana empregada que vai trazer, né? Sempre é assim, depois eu tenho que ir no shopping, depois eu tenho que ir no cabeleireiro, depois eu tenho que ir na esteticista, né? Parece a música lá do Seu Jorge, depois eu tenho que, né? Vida de bacana. E aí? Chega uma hora que esses prazeres que são legais, que são bacanas, eles acabam, eles se encerram. Vamos lá. Como aquele cuja saúde e força se foram e que tenta recuperá-la pelo uso de cápsulas e drogas, ao invés de desenvolver sua própria capacidade vital, a verdadeira fonte do que ele perdeu. Aqui ele continua dizendo, na mesma página 54, antes de prosseguir para o oposto, comparemos com o tipo comum, o homem que está no meio, entre os dois, aquele que é dotado, pode ser não com distintas capacidades mentais, mas com algo a mais do que a quantidade comum de intelecto. Ele terá algum interesse em arte, ou devotará sua atenção a algum ramo da ciência, botânica, por exemplo, física, astronomia ou história, e encontrará muito prazer nesses estudos e se divertirá com eles quando aconteceu o quê? Quando forças externas de felicidade se exaurirem ou não mais o satisfizerem. Tem que ter um equilíbrio também, né, gente? Não é só viver plantado dentro de casa, não é só viver eternamente envolvido com a filosofia, com os livros, o que é legal, mas é preciso também ter uma vivência, escutar o outro, conversar, enfim. Vamos lá, vamos continuando aqui. De um lado como esse, se pode dizer que seu centro de gravidade está parcialmente nele mesmo.
um pouco nele. Mas um interesse diletante em arte é uma coisa muito diferente da atividade criativa. Isto é, ele levanta um contraponto aqui. Agora, aquela pessoa que tem, por exemplo, interesse em arte, né, só da observação, uma coisa, é diferentemente daquele que tem uma atividade criativa voltada para a arte. Sacou? Talvez haja uma diferença aqui entre aquele que produz a arte, consome e produz a arte, né? Estou jogando isso aqui no ar, com aquele que só consome a arte. Né? Talvez. E uma busca amadora de ciência pode ser superficial, não penetrando no coração do assunto. O homem não pode identificar inteiramente a si mesmo com tais buscas ou ter toda a sua existência tão completamente preenchida e permeada com elas que ele perca todo o interesse em todo o resto. É somente a capacidade intelectual mais alta, o que chamamos de gênio, que pode alcançar esse grau de intensidade voltado a dedicar todo o seu tempo e existência ao seu tema e lutando para expressar sua concepção peculiar de mundo, seja contemplando a vida como assunto de poesia ou de filosofia. Dessa forma, a imperturbável ocupação consigo mesmo, seus próprios pensamentos e trabalhos, é assunto de urgente necessidade para tal homem. A solidão é bem-vinda, o lazer é seu bem maior e tudo mais é desnecessário. Não, é mesmo opressivo. Eu comungo aqui de certa ideia de que realmente nós precisamos ter um equilíbrio nessas coisas, de buscar essas coisas. Obviamente, não colocar a nossa vida tanto nas mãos, o nosso equilíbrio, tanto nas mãos de coisas externas, e eu cito aqui os bens, por exemplo, né? Mas também levar uma vida também interna, uma vida de reflexão, que é fazendo esse contraponto. Continuando aqui, gente, tá gostando ou tá gostando? Deixa seu recado aí. Diz o seguinte, tomara que a gravação esteja ficando legal. Diz o seguinte, este é o único tipo de homem com quem se pode dizer que seu centro de gravidade está inteiramente em si mesmo, que é aquele que se ocupa só de si, das suas coisas, o tal do gênio que ele falou agora há pouco. O que explica porque pessoas desse tipo, que são muito raras, não importa quão excelente possam ser suas índoles, não mostram aquele caloroso e ilimitado interesse em amigos, família e na comunidade em geral, de que outros são muitas vezes capazes, pois se eles têm somente a si mesmos, não ficam inconsoláveis pela perda de tudo mais, Isso dá um isolamento a seu caráter muito mais eficaz, já que outras pessoas nunca realmente os satisfazem, como seres no todo de natureza diferente. Não. Mas, já que essa diferença é forçada à observação deles, habituam-se a moverem-se por entre os humanos como seres alienígenas e a pensar na humanidade em geral, dizendo eles ao invés de nós. Isto é um pouco mais raro, Eu vejo já mais pessoas também com esse tipo de comportamento aqui. Confesso que tenho visto mais pessoas assim. Né? Mas veja, Schopenhauer está escrevendo para o seu tempo. Então, precisamos sempre colocar esse pequeno grão de sal quando nós formos fazer essa análise desse livreto aqui maravilhoso. Vamos continuar? Página 55 ainda, quase virando. Assim, a conclusão a que chegamos é que o homem cuja natureza o tem dotado de riqueza intelectual é o mais feliz. Aquele que consegue ficar consigo mesmo é o mais feliz. Isso é tão verdade que o subjetivo nos preocupa muito mais que o objetivo, pois qualquer que possa ser este último, ele pode operar só indiretamente, secundariamente e por meio do primeiro. Uma verdade finalmente que foi expressa por Luciano, e daí tem uma citação latina, melhor dizendo, grande, que eu vou deixar aqui para você ter a curiosidade de olhar no livro também. Volto aqui a dizer, ele está tratando daquela pessoa, daquele homem, daquele ser, daquela mulher, que é super para dentro de si, e ele considera essas pessoas gênios, porque elas não dependem nada do mundo externo, que ele chama aqui do mundo objetivo, em contraponto a ele, mundo
subjetivo, a essa pessoa, mundo subjetivo. Vamos lá, faltam poucas páginas para a gente terminar esse vídeo. Aguente firme aí, seja herói também. Vamos lá. A riqueza da alma, gente, é a única riqueza verdadeira. A alma que ele sempre está dizendo que é o que está dentro de você, porque tem um conceito, e eu quero dizer isso aqui bem claro, tem um conceito de alma no aspecto religioso, tem um conceito de alma no aspecto de Deus, tem um conceito de alma no aspecto da teologia. E aqui nós estamos falando de filosofia, você também, não tem problema nenhum, pode pensar que a filosofia abarca, e provavelmente também abarque temas aí da teologia, mas a alma que ele está dizendo é do mundo interno, não é do mundo interno ligado com uma entidade superior. Tá? Vamos lá. A riqueza da alma é a única riqueza verdadeira, pois com todas as outras posses vem um veneno ainda maior que elas. Cada posse tem um veneno. O homem de riqueza interior não quer nada de fora, além do presente negativo, do lazer imperturbável para desenvolver e amadurecer suas faculdades intelectuais, ou seja, para usufruir sua riqueza. Em resumo, ele quer a permissão para ser ele mesmo, ele quer ser ele mesmo por toda a sua vida, a cada dia e a cada hora, e a cada hora. E eu digo mais, me veio aqui um pensamento que eu quero dividir com você. Talvez a morte, gente, talvez a morte, vou jogar esse conceito, talvez a morte seja um ensimesmamento, talvez a morte seja um recolhimento para dentro, não é? Para dentro do que realmente nós somos. Portanto, quem sabe esse conceito que ele está dizendo tenha muito a ver com a tranquilidade da morte também. Fica para você refletir, evidentemente. Vamos lá. Em resumo, ele quer permissão para ser ele mesmo por toda a sua vida, a cada dia e a cada hora. Se ele está destinado a imprimir o caráter em sua mente a toda uma raça, ele só tem uma medida de felicidade ou infelicidade: ser bem-sucedido ou falhar no aperfeiçoamento de suas capacidades e completar seu trabalho. Todo o resto é uma pequena consequência. Da mesma forma, as maiores mentes de todas as épocas colocaram o maior valor sobre o lazer imperturbável, como valendo exatamente tanto quanto o próprio homem. Está dizendo que as mentes de outras épocas, e as nossas também de agora, né, colocam o valor externo, o valor objetivo como ó, show de bola para a pessoa ser feliz. E ele completa a felicidade, entre aspas aqui, a felicidade parece consistir de lazer, diz Aristóteles, muito mais antigo Aristóteles dizendo. E também Diógenes Laércio relata aqui, entre aspas agora, Sócrates amava o lazer como a mais satisfatória de todas as posses. Olha que interessante, olha que interessante. Isso aqui faz cair por terra essa ideia de felicidade buscada em si mesmo, não é? Ele citou Sócrates, que é um luminar da filosofia, dizendo, Diógenes Laércio dizendo que Sócrates amava o lazer como a mais satisfatória de todas as posses. Eu quero colocar aqui, talvez seja o momento de Sócrates, né? Era uma outra realidade, e talvez a filosofia se fizesse muito, estou chutando, talvez a filosofia, e Sócrates tenha compreendido isso, a filosofia se fazia muito mais com a conversa, são os elementos socráticos da conversa, de fazer perguntas, não é? Era mais ou menos o estilo de fazer, o estilo de pensar de Sócrates, era perguntando, era questionando, não é? Então, por isso, você depende muito do outro. Ele está dizendo aqui do lazer. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, em sua obra Ética Nicomaquiana, ou Ética Nicômaco, né, Aristóteles conclui que a vida devotada à filosofia é a mais feliz. Ou, como ele diz em Política, o livre exercício do poder, qualquer que seja, é felicidade. Isto somente corresponde ao que diz Goethe
num trecho, Wilhelm Meister, o homem nascido com um talento que se dispõe a usar encontra a sua maior felicidade ao usá-lo. Que interessante, que interessante. Vamos lá, vamos continuando. Agora estou na página 57. Às vezes certas coisas que a gente lê não fecham na hora, né? Essa história do Sócrates aqui, história do Aristóteles, né? Parece que não fecha na nossa cabeça. Mas vamos continuar, talvez feche mais à frente. Vamos lá, página 57, vamos lá. Mas ter a posse de imperturbável lazer está longe de ser comum. Não, é algo alheio à natureza humana, pois o destino do homem comum é passar a vida procurando o necessário para a sua subsistência e de sua família. Ele está dizendo que não dá para a gente viver à procura de lazer. E é verdade, hoje em dia a gente não consegue mais, na época dele também era assim, viver só de lazer, porque você precisa ir atrás da sua subsistência, ó. Money, você precisa ir atrás da grana para poder viver, subsistir e também a sua família. Ele é filho da luta e da necessidade, não uma inteligência livre. Assim, as pessoas, como regra, logo se cansam do imperturbável lazer e ele se torna entediante se não houver alvos fictícios e forçados para ocupá-los, como jogos, passatempos e hobbies de todo tipo. Pois, mesmo esta razão está cheia de perigos possíveis e difíceis, e é difícil ficar quieto se não se tem nada a fazer. Por outro lado, uma medida de inteligência que de longe supere a comum é tão pouco natural quanto anormal. Mas, se existe, se o homem, por ela dotado, deve ser feliz, ele desejará precisamente aquele lazer imperturbável que os outros acham entediante ou pernicioso, pois sem isso ele é como um Pégaso em atividade e, consequentemente, infeliz. Infeliz. Vamos lá. É uma grande sorte quando essas duas circunstâncias não naturais, externa e interna, lazer imperturbável, grande intelecto, coincidem na mesma pessoa. Isso é interessante. E se o destino é tão favorável, um homem pode levar uma vida superior, uma vida protegida contra as duas fontes opostas do sofrimento humano, dor e tédio, da dolorosa luta pela existência e a incapacidade de suportar o lazer que é a própria existência livre, males de que somente se pode escapar se forem mutuamente neutralizados. Mas há algo a ser dito em oposição a essa visão. Grandes dons intelectuais significam uma atividade proeminentemente nervosa em seu caráter e, consequentemente, um grau muito alto de suscetibilidade à dor em todas as formas. Mas tais dons implicam em um intenso temperamento, ideias maiores e mais vívidas que, com a inseparável companhia da grande capacidade intelectual, acarretam ao seu possuidor uma correspondente intensidade de emoções, tornando-as incomparavelmente mais violentas do que aquelas que o homem comum é presa. Agora, há mais coisas no mundo produtivo de dor do que de prazer. E realmente, se nós formos parar para pensar, a vida nos oferece muito mais dor do que prazer. Percebe? Na nossa vida, veja bem na sua, nós temos mais nãos do que sim. A vida traz pouco sim e bastante não. Eu digo até que a gente só está atrás de poucos sims. Né? Poucos sims, porque a vida traz muito não. Por incrível que pareça, não sei dizer para você por que nós temos muito não e pouco sim. Continuando aqui, novamente, uma grande posse de intelecto tende a tornar estranho o homem dotado das outras pessoas e seus afazeres, pois
Quanto mais um homem tem em si, mesmo menos ele estará apto a buscar nos outros as centenas de coisas em que estes se deliciam. Ele as achará superficiais e insípidas. Quantas vezes, isso já me aconteceu comigo, quantas vezes a gente está assim num determinado ambiente, trabalho, lazer ou conversando com um amigo e começa a escutar ou uma conversa paralela ou o próprio amigo mesmo falar de uma pessoa, uma fofoca. E aí parece que a gente começa a ter uma ideia de que aquele assunto não vai levar em lugar nenhum, que estamos debatendo pessoas e não ideias, o que está errado, o que está errado. E a gente começa a pensar e a perceber, será que pessoa superficial demais, não é? Já aconteceu contigo? Então é isso aí. Aqui, diz ele, talvez está outro exemplo daquela lei de compensação que se mostra em qualquer lugar. Quantas vezes ouve-se dizer também com certa plausibilidade que o homem de mente estreita está na base do mais feliz, mesmo embora sua sorte não seja invejável. Não tem aquela história de dizer assim que a ignorância é boa, né? As pessoas dizem, a ignorância é boa. Ignorância no sentido de não conhecer, né? Aqui ele continua dizendo, não tentarei antecipar o próprio julgamento do leitor em relação a este ponto, mas especialmente se o próprio Sófocles deu expressão a duas opiniões diametralmente opostas. E aí ele cita do grego um trecho aqui. Ele diz, em uma passagem, então, diz o Sófocles aqui, a sabedoria é a maior parte da felicidade. E, novamente, em outra ele declara que a vida do não pensador é a mais prazerosa de todas. Porque evita que a pessoa sofra às vezes, né? Porque a pessoa sofre inconscientemente e não sabe por que está sofrendo. Aí o sujeito vai lá, daqui a pouco aquilo passa, né? Porque a cabeça volta para outra coisa e boa, e acontece que o não pensador tem uma vida mais prazerosa aqui. Vamos continuando, página 59. Os filósofos do Antigo Testamento se encontram em um tipo de contradição, Veja que legal, que interessante, ele refere-se a filósofos do Antigo Testamento. E eu acredito que ele está se referindo à Bíblia, Novo e Velho Testamento. Mas ele trata de filósofos, olha que interessante. Diz ele aqui, tirando do Eclesiastes, que lá está no Antigo Testamento. A vida de um tolo é pior que a morte, do Velho Testamento. E diz mais, continuando, e em muita sabedoria há muito pesar, está na Bíblia. E aquele que aumenta o conhecimento, aumenta o lamento, está na Bíblia, Eclesiastes. Veja que interessante. Continua ele dizendo aqui, devo ressaltar, no entanto, que um homem que não tenha necessidades mentais, porque seu intelecto é de tamanho estreito e normal, é, no exato sentido da palavra, o que se chama filisteu, aqui entre aspas, né? O filisteu, uma expressão, em primeiro lugar, peculiar ao idioma germânico, tipo de termo de gíria nas universidades do tempo dele, usado depois por analogia, no sentido mais amplo, embora ainda no seu sentido original, denotando aquele que é um filho das musas, o filisteu. Então, um filisteu é e permanece nesta condição, da ignorância. Diz ele aqui que eu preferiria ter um ponto de vista mais elevado e aplicar o termo filisteu, a pessoas que estejam sempre seriamente ocupadas com realidades que não são realidades, mas como tal definição seria transcendental e, portanto, são entendidas em geral. Dificilmente teria lugar neste presente tratado que objetiva ser popular. E é engraçado também, filisteu está na Bíblia, é uma expressão bíblica. A outra definição pode ser elucidada mais facilmente, indicando, como faz bastante satisfatoriamente, a natureza essencial daquelas qualidades que distinguem o filisteu.
Ele é definido como um homem sem necessidades mentais. Disto se segue, primeiro, em relação a si mesmo, que ele não tem prazeres intelectuais. Esse é o filisteu para ele. Pois, como observamos antes, não há prazeres reais sem necessidades reais. A vida do filisteu não é animada por nenhum desejo de obter conhecimento e percepção para o seu próprio benefício, ou de experimentar aquele verdadeiro prazer estético que é tão semelhante com eles. Se prazeres deste tipo são elegantes e o filisteu se acha compelido a prestar atenção a eles, ele se forçará a fazê-lo, mas terá tão pouco interesse neles quanto possível. Seus únicos prazeres reais são do tipo sensual, e ele pensa que eles o indenizam pela perda dos outros. Para ele, ostras com champanhe são o clímax da existência. A meta de sua vida é procurar o que contribuirá para o seu bem-estar corporal e ele está realmente em um caminho feliz, se isto lhe causar algum problema. Se as luxúrias da vida forem empilhadas sobre ele, inevitavelmente ficará entediado e novamente, e contra o tédio, ele tem muitos remédios imagináveis. Baile, teatro, festas, cartas, jogos de azar, cavalos, mulheres, bebidas, viagens e assim por diante. Internet também. Nenhum deles pode proteger um homem de ficar entediado, pois onde não houver necessidades intelectuais, nenhum prazer intelectual é possível. Tá? A característica peculiar do filisteu é um tipo de seriedade fosca, seca, parecida com a dos animais. Nada realmente o agrada, excita ou lhe interessa, pois o prazer sensual é rapidamente exaurido. A sociedade dos filisteus logo se torna entediante e ele pode até mesmo cansar de jogar cartas. É verdade, os prazeres da vaidade se vão, os prazeres que ele usufrui de seu próprio modo, seja sentindo-se superior na questão da riqueza ou da condição social, ou influência e poder sobre outras pessoas, que por isso lhe prestam honra. Ou, de qualquer modo, andando com aqueles que têm sobra dessas bênçãos, iluminando-se no reflexo de seu esplendor. O que o inglês chama de snob, da natureza essencial do filisteu, segue-se em segundo lugar em relação aos outros, pois, já que ele não possui necessidades intelectuais, mas somente físicas, ele procurará se associar àqueles que podem satisfazer as últimas, mas não as primeiras. A última coisa que ele esperará de seus amigos é a posse de qualquer tipo de capacidade intelectual, até porque ele não procura isso. Né? Ele não procura isso. Não. Se ele tiver a oportunidade de encontrá-la, manifestará sua antipatia e mesmo raiva. Eu não gosto de livro, eu não gosto de ler, né? Prefiro vídeo, né? Prefiro ver vídeos na internet. A qualidade do vídeo a gente não sabe muito. E também, fazendo outro parênteses aqui, a leitura, minha gente, é uma coisa muito engraçada. As pessoas falam assim, estou lendo muito, o professor gosta de livros. Daí você vai ver a qualidade do livro, zero. Melhor, falar a verdade, não ter lido. A não ser que você pegue este livro de baixa qualidade, porque tem baixa qualidade em tudo nessa vida. Pegue este livro de baixa qualidade e vá gostando de ler, do ato de cheirar o livro, o papel, e comece a implementar essa leitura até que você vai crescendo. Agora, não pode ficar naquela leitura feijão com arroz, naquela leitura água com açúcar, naquilo que não vai contribuir para você, nem mesmo, eu ouso dizer, na questão do vocabulário. Beleza? Fechei o parênteses. Vamos voltar, porque eu já estou quase terminando aqui na minha marcação e do nosso vídeo, desse nosso vídeo número 3B. Número 3B, não se esqueça, porque o 3A
foi antes desse aqui. Bom, se ele tiver a oportunidade de encontrá-la, manifestará sua antipatia e mesmo raiva, simplesmente porque, além de um desprazeroso sentimento de inferioridade, ele experimenta em seu coração um surdo tipo de inveja a ser cuidadosamente encoberta até de si mesmo. E eu ouso dizer que, para certas atividades intelectuais, você tem que sentir prazer. E muita gente sente tédio de algumas atividades intelectuais. Tá? Vamos lá. No entanto, ele às vezes cresce num secreto sentimento de rancor, mas por tudo isso, nunca lhe ocorrerá conformar suas próprias ideias de preciosidade ou valor ao padrão de tais qualidades. Ele continuará a dar preferência à condição social e a riquezas, poder e influência, que aos seus olhos parecem as únicas vantagens genuínas no mundo, e seu desejo será tê-las em excesso. Essa questão de dinheiro, do ter e não do ser, né? É muito interessante porque você abre o jornal, está despejando na nossa cabeça o ter, 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 o ter. Ah, agora a herdeira mais jovem do planeta é brasileira, porque ela tá por dia ela ganha 600 mil reais. O jogador de futebol ganha 1 milhão, joga na nossa cara o ter, o ter, o ter, o ter. Né? Até porque este ter jogado na nossa cara, pense comigo, estimula a compra, ele estimula uma certa ambição que é importante para o capitalismo também. A gente precisa pensar assim também, só que nós não podemos colocar a nossa vida só nisso. Voltando aqui porque eu estou quase terminando. Tudo isso, né, é a consequência de ser um homem sem necessidades intelectuais. A grande aflição de todos os filisteus é que não têm interesse em ideias e, para escapar do tédio, estão em constante necessidade de realidades. Mas realidades são tão insatisfatórias quanto perigosas. Quando perdem seu interesse, ficam fatigados. Mas o mundo ideal é ilimitado e calmo. O mundo que a gente traz aqui dentro, ele é ilimitado, calmo, no sentido de que a gente vai buscar, nessas atividades intelectuais, um acomodamento do tempo e do prazer. Tá? Então, portanto, calmo. Vamos lá, daí ele traz uma tradução aqui de um termo em inglês que é algo longe da esfera do nosso pesar. Isso aqui é o tradutor, a tradutora é que trouxe. Portanto, gente, acabei o capítulo 2º do livro, né? Agora, no próximo aí nós vamos ver o capítulo 3º. Este capítulo 3º já está gravado de outros carnavais, como eu disse para você. Então, eu precisei encaixar esse vídeo número 3 e dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar muito longo. Valeu? Espero que você tenha gostado da nossa interação, da nossa leitura e da nossa interpretação. Coloque aqui, escreve para mim, me propague por aí também. Claro, assine e subscreva o nosso canal, isso é importante. Estamos devagarzinho, estamos crescendo aqui. Eu tenho outro canal que não é interesse divulgar, você vai ver lá bem fácil de me achar. E todos esses vídeos, relembrando, estavam e estão ainda, porque eu não tirei todos, no outro canal. Estou trazendo aos poucos aqui o que eu não consigo trazer, eu estou refazendo como eu contei para vocês. Valeu? Tá aí. Foi feito o vídeo, por enquanto, né? A sabedoria da vida. Se precisar voltar aqui para fazer novas ponderações sobre esse livro, com certeza eu o farei mesmo. Valeu, gente. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.